Olá, tudo bem? Estamos aqui reunidos, eu, professor Idelfrane, professor Vinícius e professora Érica, para mais um videocast do Mundo Exponencial do SAS Educação. E vamos hoje discutir tendências da educação para 2025, 2026, ou aquelas que a gente entende que moldarão o nosso futuro breve, né? Então, eu tenho essas relações todas, hoje a gente vai implicitamente falar sobre isso. Eu me chamo Ademar Celedônio, sou professor de matemática e diretor de ensino e inovações aqui do SAS. E hoje vamos bater um papo aqui sobre essas tendências, né? Vamos tentar moldar um pouco sobre isso. Tem algumas que a gente são muito na cara do gol, né? Que a gente está falando hoje, que é inteligência artificial na educação, ou a inteligência artificial, o grande hype desse momento que a gente está vivendo e as consequências disso para a educação e outras indústrias. A gente tem também a questão do telefone celular em sala de aula, que eu acho que já passou da ideia de ser polêmica, hoje está cada vez mais virando uma realidade. É uma lei que, inclusive, ele nem tem necessariamente punições, mas, de alguma forma, eu acho que as escolas entenderam o principal propósito disso e encamparam muito bem essas ideias, apesar de terem as leis, tá? E a gente vai falar de outros assuntos como educação inclusiva, os números que estão acontecendo hoje no Brasil, falar de tendências especificamente sobre a educação integral. Então, esses são os grandes motes que a gente está trazendo, e tem um pano de fundo, cada um deles ou não, que acho que é importante cada vez mais a gente falar da emergência climática ou do aquecimento global ou outras denominações como a gente está entendendo hoje perfeitamente sobre a educação e como é que as escolas podem ajudar, inclusive, a moldar o futuro dessas novas gerações em relação também ao aquecimento global e essas grandes discussões. Bom, como eu já falei anteriormente, estamos com 3 craques aqui, a professora Érica, a professor Idelfrane e o professor Vinícius. E desses temas que eu falei aqui, quem quer levantar a primeira bola aí? Quem quer falar sobre o... Posso? Por favor, Vinícius. Falou de aquecimento global. Oi, gente, professor Vinícius, língua portuguesa e estrangeiras. Eu ouço muito nas escolas sobre os temas transversais e, ao mesmo tempo que a escola tem passado aquele... É como um ensino engavetado. A gente tinha ali matérias, passamos por um processo ali que traz a perspectiva do ensino, né, das competências e das habilidades, e a gente vê agora um caminho para a interdisciplinaridade. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, esses temas transversais, e aí tanto a questão climática, muitos assuntos vinculados à nossa sociedade, às tecnologias, eles aparecem ali para além das 4 áreas, ou seja, cada área contribuindo, um assunto que vai aparecer várias vezes num dia, na comunicação de vários professores, em vários materiais didáticos. E isso também, quando a gente olha para o ensino médio e a gente vê até o movimento das universidades que estão olhando de novo para os seus processos seletivos. Então, processos seletivos seriados, processos seletivos que têm uma matriz própria que dialoga com a BNCC, processos seletivos interdisciplinares que rompem ali a fronteira do que é uma questão de física, o que é uma questão de matemática, de língua materna, e são questões com assuntos que precisam ser debatidos e que dizem respeito a todas as áreas do conhecimento, ou seja, em tese, esses assuntos são discutidos e desenvolvidos todos os dias e todas as aulas nas escolas. Então, essa pegada dos temas transversais, ela tem crescido muito e ela precisa de um direcionamento, de um acompanhamento pedagógico muito afinado e uma gestão escolar muito efetiva também para acompanhar esse processo. Tem até um ponto que sempre passa do lado, se de fato a gente está tendo aquecimento global ou não, né? Então, que leva principalmente as próprias fake news, né? E a gente gosta muito de dizer que toda fake news, ela nasce de uma news, né? Mas sempre tem por trás o outro pano de fundo. A gente viu agora recentemente notícias que saíram inclusive na imprensa, e essas notícias, essas news verdadeiras, trazendo, por exemplo, que nunca se teve tanto pouco gelo nas calotas polares, né? Então você começa a ter uma preocupação em por que a gente não pode deixar de falar desses assuntos e também trazer isso como para dentro das nossas próprias histórias de vida e, ao mesmo tempo, da próprio roteiro da escola como um todo. Mas é importante ter falado, né, da questão
desse cruzamento aí, falando diretamente sobre isso, quando eu estou falando dos vestibulares, como estão cobrando, nesse sentido. E aí eu posso provocar o Idelfrane na mesma ponta aqui, tá? Idelfrane tem uma parte de inteligência artificial que se discute muito hoje, que é o consumo de energia, o consumo de água nos data centers. Então você tem hoje essas grandes big techs produzindo coisas muito diferentes e muito fantásticas, né, com as IAs generativas, mas tem um outro lado, como a Microsoft, por exemplo, querendo reativar uma usina atômica nos Estados Unidos para ter energia principal. E se fala que em 2030, mais de 11% da energia dos Estados Unidos podem ser de data centers. É uma coisa que a gente vem, não está no noticiário, mas a gente vem olhando por fora, do lado da ciência, né? Porque se a gente está falando de IA, então a gente está falando de muito dado, muito processamento de dado, muita capacidade de processamento. Significa muita máquina, muito consumo de energia. Muito consumo de energia, muito aquecimento, muita necessidade de resfriamento. Então você tem aí uma obsolescência de máquina, porque você vai precisando cada vez de máquinas melhores e as que vão ficando obsoletas, isso vai virar lixo eletrônico. Fala-se inclusive uma atenção para os celulares, né? Porque a tendência é, em um determinado momento, a gente não trabalhar mais, o ChatGPT, um modelo de fundação, mas é gigantesco. Para a educação, por exemplo, é melhor a gente ter um modelo menor. A Unesco até fala no documento dela em EdGPT. Então, um GPT treinado com o que interessa para a educação. Então, seriam os modelos menores, né? Aí você está falando dele do modelo de borda. Então, ele vai funcionar on-premise na máquina. Mas, de repente, esse meu celular não vai dar conta disso. Então, ele está novinho, ele é um modelo top, mas ele vai ficar obsoleto. Então, é produção de lixo eletrônico, uma coisa. Aí, o consumo de energia é muito alto, o problema do gasto energético. Hoje, por exemplo, as pessoas tinham aquela coisa de achar que a internet era o Google, depois a internet é a rede social, é o Facebook. Agora eu escuto as pessoas dizendo, não, mas eu vi no ChatGPT. Então, a internet, a verdade está na internet, a internet é o ChatGPT. E aí, hoje parece... Mas até o WhatsApp. Parece muito mais fácil fazer uma pergunta ao ChatGPT do que fazer uma pesquisa no Google. Só que tem um ponto importante. Você gasta 10 a 15 vezes mais energia num prompt e num output do ChatGPT do que na pesquisa do Google. Para isso, ninguém olha. Então, isso vai contra os conceitos de sustentabilidade. E a outra é a necessidade de água para poder você ter a capacidade de resfriamento dessa coisa toda. E aí, eu acho que isso tem um aspecto importante se a gente está falando de crise climática, se a gente está falando dos grandes problemas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ao mesmo tempo, na sala de aula, isso é repertório e, como você falou, vai inclusive aparecer cada vez mais, tanto em questões de ciência da natureza, até em questões de matemática, como pode facilmente virar um tema de redação. Eu acho que essas coisas todas ali se cruzam. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase que não é minha, mas eu uso bastante, que é da Marta Gabriel, que ela diz, é olho na tendência e pé na pendência, né? E se a gente for pensar, o que vale é o equilíbrio, né? E pensando nas crianças, né, na educação infantil e no ensino fundamental, nós é que temos muito que aprender com elas, né? Porque a relação das crianças com a natureza, ela cada vez mais requer uma escola com esse ambiente, né? As escolas estão cada vez mais pensando em ambientes onde as crianças possam se sentir bem e próximas à natureza, né? Quais são as escolas hoje que não têm um cantinho plantado onde as crianças podem entrar em contato com a natureza diretamente? Qual é a escola hoje que não pensa em como essas crianças vão agir no futuro? Então, assim, sim, é importante, eu acredito, ficar de olho nas tendências, mas com aquele freio ligado, né? Com cuidado, olhando para o que a gente tem, né? O país que a gente vive, as condições que a gente ainda tem, né? Eu acho super importante a gente também ter esse equilíbrio e esse cuidado. Que é o papel da escola também na formação de... Integral, exato, né? exato. Eu acho que é onde vem de forma muito tranquila e de forma estimulada nesse sentido. Vini,
mercado de trabalho. Que a gente está na perspectiva, por exemplo, hoje, do que se fala desse hype de IA, dessas tendências que a gente tem hoje de máquinas que vão ter consciência própria, daqui a pouco que nós vamos perder todos os empregos. Exatamente. O que tem se discutido muito é como nós precisaremos de pessoas pensantes, né? Pensantes para além dessas tecnologias. Então, o uso da tecnologia, ele está ali, de certa maneira, envolvendo todas as áreas, né? Não se fala mais de uma formação sem que você tenha uma tecnologia que seja coerente e que seja de grande auxílio para o seu dia a dia, para realizar o seu trabalho. O que se fala quando a gente conversa com os estudantes é justamente como é que eu vou trazer essa tecnologia como uma aliada, como ela, de certa maneira, colabora com o meu conhecimento, mas principalmente como é que eu vou mostrar que eu sou um profissional que tem não só a sua identidade, mas tem o seu conhecimento muito bem consolidado e usa a tecnologia como uma parceira, como se eu estivesse trabalhando com outra pessoa, colaborando, construindo juntos também. E Delfrânio fala bastante nisso, é brilhante quando ele fala a educação mediada pela inteligência artificial ou com a inteligência artificial. Então, quando a gente vai falar do mercado de trabalho, e principalmente quando estamos orientando os estudantes, nós estamos trazendo essa questão. Sim, a tecnologia, ela tem um impacto e ela está presente na carreira que você escolheu. Seja uma carreira na área da saúde, das ciências humanas, comunicação, tecnologia, não importa. A questão você acha que de fato você vai ser substituído pela tecnologia ou você vai trabalhar de forma colaborativa e vai ser um grande operador dessa tecnologia para potencializar os processos, para fazer com que a sua ideia, com que o seu trabalho ganhe ainda mais dimensão, mais validação, de certa maneira, na empresa, no setor que você trabalha, na sociedade, né? Então, acho que o medo de ser substituído pela tecnologia, ele só existe se você tem uma dependência quase que tóxica dela. Vou trazer um exemplo aqui, porque eu escuto muito meus amigos linguistas. Quando a gente percebe que um aluno fez uma redação, não com, na verdade, se aconselhando com as inteligências artificiais, mas entregando uma redação que a inteligência artificial fez por ele. Porque a gente conhece, estamos ali no dia a dia com esses meninos, a gente sabe o que é uma escrita autoral e o que é uma escrita, não vou nem dizer mediada pela tecnologia, mas totalmente feita por ela e que não representa, né, a evolução, o aprendizado, né, as etapas do conhecimento que a gente acompanha, que todo professor, todo gestor acompanha os estudantes. Então, se você tem medo de ser substituído pela tecnologia, acha que ela vai te substituir, provavelmente você não é um profissional que tem um diferencial. Então, você vai sim ser substituído, mas não pela tecnologia, mas por alguém que tem um domínio e consegue se relacionar muito bem com essas soluções bem melhor que você, a ponto de não ser substituído, mas eu preciso dessa pessoa e eu preciso do conhecimento que ela tem sobre isso. Posso puxar uma coisa? Pode sim, eu queria até complementar, e eu queria que você encaminhasse um sentido do hype, tá? Porque quando a gente está com hype, e aí tem uma tendência de todo mundo falar da mesma coisa, tem uma coisa também de gerar ansiedade, medo, e também trazer algumas tendências que é para todo mundo entrar naquele ponto, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso e também configurasse também com essa história todo mundo só se fala disso, então por que eu não deveria também estar fazendo isso e também no complemento do mercado de trabalho. Tá. Acho que tem um ponto importante aí, a gente está olhando aqui para tendências de 25, e aí vamos olhar um pouco para 24 e vamos olhar um pouco para 26, né? A coisa das tendências, adorei, né? Um olho na tendência e um olho na pendência. O pé na pendência. Você vê que a gente hoje está vivendo esse momento, você mesmo anunciou no começo, a proibição dos celulares nas escolas. Mas na real, não é o celular que a gente quer proibir, não é só nas escolas. O que foi que a gente entendeu depois de 25 anos? Os malefícios para o cérebro das crianças e adolescentes
do uso indiscriminado de rede social, certo? Então, a gente está falando aqui, querendo ou não, de saúde mental. E hoje, a gente fala como uma tendência para a próxima década, isso foi comentado inclusive no evento de Austin que está acontecendo agora, nessa semana, o terceiro pilar da saúde para esse século, né? Então, a gente vem da saúde reconhecendo como a saúde física, depois nós entendemos a necessidade de enxergar a saúde mental, e hoje se fala de um terceiro pilar que é a saúde social. Então, nós temos uma epidemia de solidão gigantesca no mundo, atingindo principalmente as crianças e jovens. E vamos pensar, se eu vivo no mundo online, se eu vivo no mundo digital, se eu vivo no mundo virtual, eu vivo afastado das pessoas. Aí olha só como o mundo, como a gente tem que ter a visão holística das coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente nunca teve uma expectativa de vida tão grande na humanidade. Então hoje, por exemplo, os especialistas identificaram 5 blue zones ao redor do mundo, que são regiões onde homens e mulheres, indiscriminadamente, vivem centenários e uma vida longeva e saudável. E aí você tem, por exemplo, uma especialista como a Susan Pink, que foi uma das primeiras que puxou isso, e aí quando vai elencar quais são os fatores que garantem uma vida longeva e saudável, aí você vai ter cuidado com sobrepeso, hipertensão, não sei o que e tal, até aí parece tudo normal. Mas disparado, quais são os fatores que deixam os outros para trás? Relações próximas e relações sociais. Aí volta para a ideia da saúde social. Aí volta para a importância, está tudo conectado, volta para a importância de precisa dar um freio de arrumação desse uso indiscriminado de rede social na mão das crianças. E aí, para fechar com ciência, o que é que hoje a gente sabe? E aí vai entrar na tua área. O desenvolvimento do cérebro da criança, que começa ainda na barriga da mãe, e tem todo um processo calendarizado de mielinização dos axões do neurônio do cérebro, que vai acontecendo em regiões de acordo com a idade. Por isso que cada idade tem determinadas capacidades e determinadas incapacidades. E hoje o que é que a gente sabe? O uso indiscriminado de rede social, e bem claro, não é tela, não é celular, é rede social. Isso atrapalha o processo de mielinização dos neurônios da criança. Isso é muito grave. Aí você vai bater lá num outro ponto para fechar. Porque as crianças de hoje em dia só são capazes de se concentrar por 3 minutos. Aí isso fica parecendo uma consequência da evolução de Darwin. Não, não é. Isso é circunstancial. Então, o que é tendência? Nós estamos vivendo um ano muito importante. Porque agora, todo mundo está falando disso por imposição de lei, mas agora todo mundo vai entender o que está por trás. Então, eu entendo que isso vai trazer uma série de ganhos para os anos vindouros, porque a gente vai retomar as rédeas desse processo por inteiro. Aí, tanto que, você mesmo já falou, passou de ser polêmica, porque as escolas, a maioria delas, estão vendo os benefícios e muitas estão surpreendidas como as crianças estão reagindo bem e os jovens também. Mas por quê? Porque eles estavam em sofrimento, sem nem saber. Então, a gente está quebrando um ciclo importante que dá uma possibilidade muito grande da gente voltar daqui a 1 ano nesse podcast aqui para dizer, olha como agora a educação voltou para os trilhos. Né? Então, acho que isso é um aspecto também para ser olhado. Muito bom, muito bom. E vamos falar dos 1000 dias, né? Tanto para a saúde quanto para a educação e assistência social, agora nem como grande tendência, é uma necessidade de voltar todos os olhares para os 1000 dias, né? Que são o período onde as maiores e mais significativas, né, conexões vão acontecer e vão acontecer na infância para o resto da vida. Então, é nesse período que as crianças vão aprender o que vão carregar para a vida inteira. Os primeiros 1000 dias. 1000 dias de vida. Pouco mais de 3 anos, é isso? 3 anos e meio. São 86 bilhões, né, de neurônios fazendo 7 milhões de conexões minuto. Ali ela está aprendendo a falar, andar, comer, identificar as pessoas. Então, assim, a grande importância, né? Por isso, eu acho que o Brasil avançou muito. Agora nós temos os parâmetros da qualidade da educação infantil. Então, o MEC já está com o olhar voltado e tentando unificar a saúde, assistência social e educação. Nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso para as crianças desde útero, né?
Aí entramos alimentação, nutrição e o desenvolvimento delas nesses 1000 dias na creche é super importante. Isso a gente tem pesquisas, né, muito com dados robustos do quanto uma criança é assistida por uma creche, por uma questão social e por uma alimentação adequada, o quanto que no futuro ela será um jovem com capacidades de resolver realmente os problemas do mundo, né? Então, assim, até questões financeiras, né? Os países que estão investindo nas crianças, eles estão tendo sucesso, né? E menos gasto, menos índice de violência, né? Então, eu acho que agora esse olhar cuidadoso e responsável para as crianças tem um lugar muito especial para a educação. Está falando aí da Constituição dos 1000 dias, mas eu estou levando também por um aspecto de relações socioemocionais. Sim. Da importância cada vez mais dessas relações socioemocionais. É o que a gente implicitamente está odiando. Ainda vou fazer uma conexão, mas é uma pergunta, tá? Tá. Isso liga diretamente à teoria do apego do Bowlby. Sim. Sim. Porque o apego que a criança vai formar, se é um apego seguro, um apego inseguro, não é só do pai e da mãe, mas vai ser também nas primeiras relações próximas na escola. Sim. E aí vou voltar de novo com a história da saúde social. A gente tem pesquisa hoje mostrando que receber abraço ajuda até no psicológico. Sim. A pessoa que recebe carinho, a pessoa que abraça, a pessoa que dá abraço. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de saúde social, a gente está falando de relações próximas, a gente está falando de estar próximo dos amigos. Os dados que você tem hoje de pessoas que passam 2, 3 semanas sem falar com ninguém da família. Então, tá tudo conectado. E aí, se a gente olhar, gosto muito dessa visão do espectro, né? Porque a Érica, como especialista da infância, a gente está olhando para o hoje, para o futuro, a Érica está falando lá da primeira infância. Exato. Então, se a gente imaginar a consciência que a gente tem agora e as ações que a gente está tomando agora, vai ter um impacto com quem hoje está no ensino médio, vai ter um impacto maior com quem está nos anos finais, e imagina o impacto que vai ter quem está nos anos iniciais e na educação infantil. Sim. Então, a gente tem uma tendência que, se a gente aproveitar bem esse momento agora, eu acho que a gente pode dizer que é uma janela de oportunidade que a gente está tendo para construir nos próximos anos bacana, porque a moçada que vem, a base vai vir forte, né? Eu queria só fazer um paralelo aqui, quando você falou lá atrás de mercado de trabalho, se por um lado o Brasil não tem entre as suas 10 principais profissões hoje, alunos estudando engenharias, que é o que, por exemplo, a China e os Estados Unidos têm em muito, os Estados Unidos até fazendo com que o seu currículo fique um currículo mais enxuto e mais direcionado para as engenharias, e a China, por aproveitar a população muito alta que tem, se eu não me engano, hoje 4 milhões de chineses se preparando para ser engenheiros, então e o reciclo muito forte. E o incentivo também. Brasil não, o Brasil está muito atrás disso. Mas no Brasil hoje, quando a gente está falando de ensino presencial, quando a gente fala de EAD, os números mudam bastante. Mas quando a gente fala de ensino presencial, a primeira carreira é a carreira de Direito. E a segunda é de Psicologia. Então tem lá 1 milhão de alunos hoje estudando Direito, mas a gente tem hoje 350 mil alunos estudando de Psicologia. E em 2010 era a 10ª carreira, tá? E em 2025 é a 2ª carreira hoje. Então, até falando de mercado de trabalho e de tendências e como é que a sociedade e os jovens estão se encontrando nesse aí, no próprio espectro da própria tecnologia. Mas aí tem um outro aspecto que a gente pode falar dentro disso daí. O relatório do trabalho do Fórum Econômico Mundial desse ano, quando vai enumerar as skills que hoje são consideradas importantes, né? Foram 1000 C-levels de 14 indústrias diferentes, de 22 indústrias diferentes que empregam 14 milhões de pessoas ao redor do mundo. Aí, quando vai listar ali as skills importantes, conhecimentos de IA e skill tecnológica é a 11ª que aparece. As 10 primeiras estão o quê? Aí vai no que o Vini falou no começo. São exatamente as soft skills, autogerenciamento, é a capacidade de lidar com o outro, que é uma coisa também que a gente precisa bater nessa tecla, né? Quanto mais tecnologia, mais eu preciso do humano, né?
que aí leva para um outro ponto importante. Eu vou voltar para a mesma coisa. A fala que o Silvio Meira fez no fórum da gente no ano passado, que ele vive repetindo isso. Nós já fomos a maior inteligência da natureza. Hoje a gente está dividindo espaço com a IA. E a nossa tem um teto e a IA está crescendo. Então, qual é a tendência lógica? A gente tem que se qualificar ainda mais. Então, não é o momento, é o pior momento da história para você não buscar resultado de excelência, que é o que a gente tanto advoga. Mas quando a gente vai olhar para gerações, o que a gente mais sente falta das duas gerações mais novas, né? Excluindo a beta, a alfa e a Z, é exatamente o desinteresse no estudar e aprender. Mas por quê? Porque eles estavam sequestrados pelas redes sociais. Então, olha como está tudo ligado de novo. Então, eu dou um freio de arrumação nisso, eu trago os meninos de volta, eu consigo um resultado de excelência, porque a gente nunca precisou tanto disso na história, né? Então, Alfredo, esse mesmo relatório, ele traz, por exemplo, hoje em 8º lugar, curiosidade como uma das skills mais importantes para o mercado de trabalho. Mas em 2030, a expectativa é que já seja a 5ª ou a 6ª. Né? Então, o ponto da curiosidade. Fala um pouco sobre isso. Você falou, eu lembrei do seguinte, dados do último PISA, que ele faz relação das macrocompetências socioemocionais e das soft skills e o impacto que isso tem na nota do aprendizado em matemática. E tá lá, regulação emocional, empatia, curiosidade, resiliência, e ele demonstra, a gente tem dados do PISA, então são quase 100 países da OCDE, são os melhores dados educacionais que a gente tem, né? Quantos pontos de TRI se impacta no aprendizado de matemática. Então, ó que poderoso. A gente começou falando lá atrás, porque a aprendizagem socioemocional, ela é importante. Até se falava suplementar, complementar. Não, hoje é core. Hoje é core. Porque a gente sabe que, aí vamos lá, experiências adversas na infância, né? Sim. Então, até a linguagem, a comunicação violenta pode traumatizar uma criança. Sim. Se ela tem trauma, experiências adversas na infância, isso impacta a estrutura do córtex. Impacta a estrutura do córtex, ela não consegue aprender. Então, a gente roda, e em todo aspecto a gente vai voltar para a mesma coisa. Ou seja, o cuidado com o ser humano. E aí, só para jogar para a mesa de novo, o que é que eu tenho advogado? Tipo assim, tá, beleza, juntando tudo isso, o que é que a gente faz? Na escola pergunta isso. Eu digo o que é que eu faria. Vamos botar todo mundo para entender de cérebro. E as crianças estão prontas para isso. Sim, é um baita material. Sim. Porque se hoje eu entendo de cérebro, antes de tudo, você vai fazer todo mundo entender que isso é a coisa mais importante que a gente tem. E o aprendizado está lá. E aí a gente está cuidando junto disso, da saúde mental, da saúde social, etc. E quando a gente começa a pensar que cuidar do cérebro, entender sobre o cérebro, é entender sobre conexões. Se a gente pensar lá em 1800, né, Darwin já falava das habilidades sociais. E isso para chegar agora nas habilidades socioemocionais exigidas em todos os currículos, teve toda uma trajetória. Assim como o estudo do cérebro, né? O grande enigma, porque tem pouquíssimo tempo até, né, que a gente descobriu que o cérebro, as células ali, é uma questão elétrica, né? Vocês aí da física sabem explicar melhor. Então, se a gente pensar que o cérebro de uma criança ele começa a se desenvolver, né? A gente pode fazer uma metáfora de trás para frente, né? E isso leva, em média, 21 a 25 anos. Então, a espécie humana, ela tem que ter essas conexões reais, físicas, para que a criança desenvolva bem e para que ela se torne um adulto com utilidade, que não seja dessa geração que a gente, né, nos primeiros períodos da faculdade, se dá um artigo de 3 páginas. O quê? 3 páginas? Professora, trabalhei o dia todo, você tá louca? E aí vamos para a ouvidoria, né? Porque é assim que hoje a praticidade dos alunos fazem. E a gente tem que equilibrar, né? Entender esses jovens de hoje, pensar que na época que eles estavam na infância, né? Hoje os que estão no ensino médio, a gente não tinha tanto conhecimento do desenvolvimento cerebral e dessas conexões tão necessárias. Então, eu acredito mais ainda, cada dia mais, a necessidade tanto de estudar o cérebro, quanto as possibilidades que a gente, enquanto educador, tem para ajudar nisso, né? Aconteceu uma curiosidade agora, há mais ou menos 2 minutos, quando você estava falando. Vocês devem ter
escutado. Pim, 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 pim. Não foi nenhum erro. Tá? Passamos bem. Isso não foi nenhum erro. Nós Se estamos... o pessoal não escutou, vai todo mundo voltar agora. No exato momento que a gente está... A gente está em São Paulo fazendo a gravação desse episódio e acabou de chegar em todos os celulares. O meu celular está no silencioso, como de todos, mas chegou um alerta da Defesa Civil. Chuva forte, persistente na zona central de São Paulo, tem raios de vento, Cuidado. busca abrigo. Tá? Mostrando também como a tecnologia pode também alertar Contribuir, e né? contribuir e trazer. Acho que a importância disso, que a gente não tem volta e também pegar as coisas boas da própria tecnologia. E aconteceu agora sem esse... Serviu de exemplo, né? Viu de exemplo. E deixa eu propor uma coisa em cima disso aí. Vamos puxar para gestão. Aí agora eu vou jogar para você começar. Quando a gente fala porque quando a gente recebe uma coisa dessa daqui, tem uma questão de gestão da informação, gestão de pessoas e tudo mais. Vamos falar de gestão? A gente está muito no pedagógico. Tendências para gestão a partir de 2025, o que é que tu enxerga? Acho que tem um fato que, usando a própria tecnologia, entendendo de fato como é que os dados podem ser muito relevantes e importantes para a gente. Eu gosto de falar desde o ponto de vista da gestão pedagógica, como eu posso falar, por exemplo, de uma gestão financeira, que não é o atributo principal do gestor escolar, do diretor, ou nesse sentido, né? De dar atenção, de fato, às relevâncias de como isso acontece. Vou dar um exemplo como a gente pode tratar os dados do ponto de vista da gestão pedagógica. É muito comum, na nossa visão, hoje, você tratar um dado do ponto de vista local daquele ano. Então, a gente tem uma plataforma em que a gente analisa dados do Enem, chamado Observatório Enem, e quando a gente está nesse processo, existe uma situação que, nossa, esse ano foi muito ruim a nota. E o que a gente sempre conta? A gente sempre conta que a foto é essa, mas vamos olhar o filme. Então, vamos olhar como é que esse dado pode ser colocado entre 3, 4 ou 5 anos. Como é que eu estou entre essas competências e habilidades, né, no atributo geral desses 3 anos? Isso faz muito mais sentido, porque se tiver sido uma coisa pontual daquela geração, ok. Mas se tiver, por exemplo, de forma recorrente, eu posso fazer uma intervenção. Então, o próprio dado pode me trazer uma suposta verdade, tem muitas aspas aqui, que pode ser aquilo mesmo, mas em geral não é o que acontece. Quando você tem esses outliers, ou seja, você tem um ponto muito fora da curva, um ponto muito abaixo, isso normalmente foi uma coisa que aconteceu por algum motivo específico daquela região, o professor não viu o conteúdo, ou enfim, aquela geração acabou não tendo isso, ou até o próprio item era um item descalibrado e que se tornou muito difícil. Mas quando você vê isso de forma horizontal, você tem uma maneira de olhar a sua escola como um todo. E isso dá para se fazer com essa gestão de forma muito científica. E o que eu gosto muito de trazer é que a gente tem que olhar isso além daquela nota específica que está trazendo, né? Além do ranking. Então, você tem uma situação que todo mundo está atento, especificamente uma ferramenta de marketing, de quanto que eu tirei, e eu tirei uma média muito boa e eu vou fazer um marketing daquilo, né? E não olha para a gestão de casa, que é de fato de corrigir as lacunas de aprendizagem disso. E isso a tecnologia pode ajudar muito. Isso a gestão pedagógica pode ter um fator muito importante e impactante para isso. Dos outros indicadores, são os indicadores que eu tenho, por exemplo, até de gestão financeira. Como é que está a minha matrícula, como é que está a minha matrícula desse ano em relação aos outros anos, se existe algum ponto até de olhar que dia da semana eu estou começando especificamente a viver disso. Mas esse patamar todo que a gente está trazendo hoje de uma mensuração absurda de dados, eles podem deixar a gente com a névoa na frente, tá? Então, por isso que se fala muito do que é o dado tratado, o que é a existência disso. Então, hoje, não só a tecnologia, ela inunda a gente de informação. Assim como, por exemplo, tira e busca a atenção do jovem lá no celular, daquilo que é de fato o mais importante. Mas chama-se o ponto de fato do que a gente olha por uma forma mais holística dos dados, aquilo que me interessa de fato. Mas nunca olhar, é uma coisa que eu não recomendo, nunca olhar em qualquer hipótese especificamente para aquele ponto, que normalmente ele não conta uma verdade, ele conta uma situação atípica daquele momento. Um recorte, né? Ele conta um recorte, mas ele não conta talvez o
o que de fato os Motivos, as motivos que tem por consequências. trás nesse sentido. Bem, vou mudar um pouco de assunto. Eu vou para uma área mais sua, tá? E vou trazer uma forma que talvez esse sim pode ser talvez tratado talvez como polêmica ou coisa nesse sentido, que é a questão da inclusão, que é a questão das crianças hoje cada vez mais recebendo aí uma forma, a gente tem mais ciência, consequentemente, se eu tenho mais ciência, eu tenho mais diagnósticos, né? Hoje, se isso não é nenhuma pesquisa, mas é uma percepção, mas o que a gente percebe é que nas grandes capitais, se eu quiser uma consulta para o meu filho, para o meu sobrinho, com o neuropediatra, eu vou demorar pelo menos 6 meses. Tá todo Se mundo, tiver um convênio bom. Está todo mundo procurando né, esse tipo de coisa. Existem as terapias hoje cada vez mais impactantes. E o dado é o seguinte, a gente tinha no censo escolar em 2018, 38 mil alunos apontados pelas escolas. O censo escolar é aquele relatório onde ele coloca o que tem na sua escola de infraestrutura, número de alunos e também alunos em determinados tipos de condições. Em necessidades especiais, tinham 38 mil alunos apontados nas escolas brasileiras, tá? Detalhe, de 170 mil escolas brasileiras, inclusive públicas e particulares. Sim. E em 2023, a gente vem para o número de 275 mil, vai? Então, eu tenho uma explosão, talvez as escolas passaram, de fato, a reportar melhor os números, também começam a chegar esse patamar, e tem situações de algumas escolas que já me relatam assim, em 2028, 20% dos meus alunos até o 8º ano serão alunos que terão laudos. E aí, Érica, como é que a gente convive com todo esse modelo? Como é que as escolas deveriam começar o pano de chão ali para a sua estrutura? O que eu penso é que a inclusão, ela tem que ter um olhar holístico também. Não é uma inclusão de algo que é diferente ou que necessita de um atestado, de um laudo. Eu acredito numa educação que vê o indivíduo, todos eles, como ser único e que precisa de algo para que ele se torne um adulto capaz de ser autônomo e de contribuir. Os números aumentaram. É desafiador. É desafiador para o gestor, é desafiador para o professor, e a gente tem que parar para pensar que é muito mais desafiador para as famílias. Agora, como vamos lidar com isso? Eu não tenho essa resposta. Ninguém tem. O que a gente tem é que acompanhar essas crianças de forma muito personalizada, cada uma delas, independente do laudo. E agora, a gente tendo parâmetros, dados, para analisar o que fazer com cada dificuldade que o aluno apresenta, isso vai se tornar mais simples para a escola. Acredito nisso. Mas nós não temos, que desesperar, porque o número de diagnósticos vai crescer, com certeza. As pessoas estão sendo mais assistidas. Eu acredito nisso. E esse olhar, tanto da assistência social quanto da saúde, ligados com a educação, isso vai tornar a escola mais apta para fazer também um diagnóstico, porque nem o médico consegue fazer um diagnóstico preciso sem escutar a escola e o ambiente familiar, que aí entra a assistência social, e nem a escola pode dar um diagnóstico sem essas duas esferas. Então, eu acredito muito que a inclusão, cada vez mais, vai estar voltada para um atendimento individualizado, personalizado. E aí, a inteligência artificial pode contribuir muito para as escolas e para os professores. A gente olhar cada criança, cada adolescente, cada jovem como alguém único e que precisa de certas habilidades, certas competências específicas. Eu acho que todo essa questão da inclusão, ela perpassa por essas 3 esferas. E também, aí eu jogo aqui uma reflexão para vocês, da nossa ansiedade social. Nós temos hoje famílias
jovens, com filhos muito jovens, eu estou vivendo isso, você também, que... Não com filhos, com netos. Com netos, tá, gente? Eu estou falando de netos. A gente tem que pensar que as famílias hoje, elas têm poucos feedbacks de todos os aspectos. Pensa comigo, se a criança é muito esperta, muito ativa, né? Gosta de dar cambalhota, gosta de fazer o que ela quer, naquele momento, será que tem um problema? Será que ela tem um diagnóstico? Se a criança é muito quietinha, se a criança... Hoje as famílias também, eu vou levar essa reflexão, não é a maioria, mas existe dentro das escolas, há sempre um rótulo. E isso eu digo não só pela questão das diferenças que realmente existem. Eu falo que hoje o que a gente mais precisa é ter espaço para a criança brincar, escutar essa criança, né? Trazer um diagnóstico mais completo, que a escola possa contribuir, porque é assistência individualizada. Isso vai além da infraestrutura, que é importante. Sim. Se a gente pensar lá nos 1000 dias, até a alimentação influencia em como aquela criança vai se desenvolver, né? E eu vou ser muito sincera, os pais têm muitas dúvidas, né? E às vezes é mais fácil. Nossa, ela é muito inteligente, tem altas habilidades, vou fazer um teste. Não, ela só é uma criança estimulada. Curiosa, né? Ela está muito quietinha. Claro que existem, sim, os diagnósticos. Eu estou falando do outro lado. E como a escola poderia contribuir com isso? Mais feedback para os pais. Os pais, principalmente de crianças, eles gostam que a escola comunica, que a escola chama, que a escola conta, né? Que a escola seja um lugar de estímulo para essa família crescer e também para a escola crescer. Eu acho que nunca foi tão potente a necessidade de dar as mãos. Aí entra a conexão, né? A conexão da família dentro da escola dentro da família é que vai acontecer. Isso é o futuro. E é um futuro do agora, né? Eu penso que quanto mais as escolas darem feedback para os pais e receberem também reflexões das famílias para que ela possa ajudar naquilo, né? A gente tem que pensar que, às vezes, a rede de apoio de uma mãe ou de uma família é só a escola. Eu não tenho que contar, né, como antes. Ela fica com a avó, ela fica com uma babá ou com algum outro cuidador. São poucas as famílias hoje, independente de constituição e independente de situação social. As famílias, às vezes, têm a escola como única rede de apoio, né? Então, não tem mais aquele papo, nossa, mandou a criança para a escola, ela hoje não está muito bem. Vai deixar onde? Né? É a escola que é a rede de apoio. A escola tem que aceitar todos os problemas familiares? Não. Mas a escola tem o dever e a responsabilidade de conhecer e discutir. Perfeito. Porque, sim, a escola pode trazer insumos para as famílias, principalmente as famílias de jovens pais, contribuir com isso e trazer uma educação muito mais integral, né? Muito mais holística, muito mais coerente. Porque cada família, quando vai procurar uma escola, ela busca a escola com os mesmos valores que ela tem. A gente tem que lembrar disso, né? Não, fantástico. Eu queria até levantar o bolo da educação integral, quem quiser já... Eu queria trazer um ponto a vocês discorrendo sobre isso. Em 2023, que eu estava em ocasião nos estudos de mestrado em Lisboa, eles tiveram um congresso que naquele ano foi sediado em Lisboa, que era em comemoração a algumas décadas do Index para a Educação Inclusiva. Então, os países europeus, eles têm um relatório, né, eles produzem relatórios das situações educativas nos vários países envolvendo crianças e adolescentes em diversos quadros de inclusão.
e eles vão atualizando, né? Então, cada laudo, cada experiência de aprendizagem compartilhada, as pesquisas que são feitas na academia, como que isso chega nas escolas como uma solução, o recorte das famílias, como as famílias estão atuando, mas também a preocupação da formação do professor, do desenvolvimento profissional docente que está lidando todos os dias com essas crianças, com esses adolescentes. E aí, voltando para o Brasil, eu fui procurar os cursos, né? Se a gente tinha ainda num cenário mais de especialização, de pós para educação inclusiva, a gente tinha cursos de graduação voltados para isso. Nós tínhamos até então um recorte aí de pouco mais de 5 anos, 2 cursos no Brasil. Hoje nós temos 5 cursos específicos para a formação de professores em educação inclusiva, alguns inclusive no formato EAD, tentando alcançar mais públicos, né, de certa maneira, com muitos estágios. Aí eu fui pegar a matriz desse curso, muitos estágios desde o 2º, 3º semestre desse curso, estágio acompanhado, as situações, sempre com os professores ali dentro da escola, né? Escolas específicas, escolas que vão atender o público geral. E eu fiquei muito feliz de ver como isso tem crescido, como a busca... a gente vive um momento, inclusive, de incentivo para a formação de professores no Brasil, né, devido à emergência de que não teremos tantos docentes aí no futuro. Já sofremos com alguns componentes curriculares, mas como que isso tem se desenvolvido. Mas eu acho que ver isso como um processo é muito importante, né? Estudar, acompanhar, produzir conhecimento, participar, compartilhar. E aí eu assumo aqui, gente, a minha total falta de competência para lidar com essas situações, com esses estudantes. Na minha vida de professor, quando eu aprendi, é porque eu tinha alunos na minha sala, não porque eu fui formado e tinha uma intencionalidade nos currículos das academias, das universidades. Foi ali, você é o docente, você é o gestor daquela escola, daquele segmento, você recebe esses estudantes e muitas vezes você vai lidar cada dia melhor porque você está aprendendo com o menino, aprendendo com a família, aprendendo com os vários especialistas que precisam se envolver, não? Como a Érica bem diz, é o médico, é o psicólogo, é a escola. Então é um constante aprendizado, mas a gente precisa transformar isso não só em rotina, mas num processo contínuo de formação e de experiências de aprendizagem. O Vini, é um dado super importante e que eu acho que tem muito significado, né, para os professores, principalmente no Brasil. Nós temos menos de 10 anos que uma disciplina no curso de pedagogia, por exemplo, que é o curso mais potente para a formação de professores, incluir essa disciplina como uma disciplina do curso. Então, isso já foi um ganho enorme, né, para os cursos de pedagogia. E eu acredito cada vez mais o olhar de toda a formação de quem está na sala de aula, de quem está na escola, aliás, não só na sala de aula, vai ter que ter essa formação. E essa formação é lidar com gente, é fazer conexão com gente, né? Porque agora a gente tem que pensar que todos nós tem um jeito único de ser. E a gente tem, sim, algo que pode ser incluído, né? Então, a gente tem que pensar que é estudar, é trazer dados, é trazer possibilidades, não só para as crianças, mas para os professores. Né? Eu acho, só para completar isso aí, nosso time hoje está quase completo aqui no podcast, né? Só está faltando o nosso colega. Na especial da inclusão. A Jéssica Harumi, que hoje é a nossa especialista, né? Não só no SAS, mas na ARCO de inclusão. E uma coisa que eu escuto sempre a Jéssica falar, que vai na linha disso que o Vini falou e que a Érica falou agora, a inclusão, ela precisa... A educação, ela é inclusiva por natureza. Sim. Né? Então, eu não vou procurar incluir quem tem laudo. Eu preciso incluir todo mundo. E aí, uma fala que a gente usa sempre é cada um tem as suas idiosincrasias, né? Eu até, quando a gente faz pauta junto, uma vez eu falei uma coisa, eu disse, eu preciso que você me diga se isso que eu tô falando é bobagem ou se está correto. Eu fiz até uma brincadeira, a Cláudia Costin, que estava no evento nosso, esperando para falar, e eu fiz até uma brincadeira com ela. Vamos supor que a gente vai aplicar todos os protocolos conhecidos para ver se a Cláudia tem algum laudo.
Aí, vamos ver se ela tem dislexia, vamos ver se ela tem TDAH, vamos ver não sei o quê. E ela ficou rindo só. Aí e a gente não encontrou nada. Mas aí eu vou dar aula de física para a Cláudia e desculpe que ela é super insegura. Então, eu preciso encontrar uma maneira diferente de incluir a Cláudia no aprendizado de física. Em física não é só a Cláudia, não. Não é? Talvez eu também precise. A insegurança, ela, É geral, né, Vitor? ela comete aí- outras pessoas. E aí eu estou falando isso para puxar um outro aspecto, para deixar a ideia aqui na mesa. O trabalho do mindset de crescimento, da Carol Dweck, tá? Aí as pessoas dizem assim, porque o mindset de crescimento é você entender que você estuda para aumentar suas conexões neuronais, te dá mais poder cognitivo, né? Capacidade cognitiva. Mas a base do trabalho dela, ela diz assim, o poder do ainda não. Aí a gente ficou discorrendo aqui sobre inclusão e eu fiquei lembrando disso. E, inclusive, tem dados sobre isso, tá? Tá lá na pesquisa dela. Que é o quanto você ajuda o aluno a aumentar o aprendizado dele, não quando você elogia a capacidade dele, a inteligência dele, o que ele conseguiu, mas quando você elogia o esforço. Então, olha, eu não tirei a nota que eu queria. Então você ainda não alcançou esse objetivo. E aí é o que eu escuto muito a Jéssica falando da inclusão, que a gente não vai olhar para o que falta, para deficiência, para o laudo, mas a gente vai olhar para as possibilidades de aprendizagem. Então, acho que juntando tudo isso aí é o que a gente pode pensar na importância que a inclusão tem. Não, fantástico. E acho que só para deixar a referência ao livro Mindset, ele é, digamos que, o grande mantra da OCDE, da Unesco, quando se está falando em avaliações para a criatividade. Sim. E uma pergunta que foi feita para todos os estudantes brasileiros é, de fato, se você acredita, por exemplo, que inteligência pode ser ensinada. Se você pode ser inteligente ou de alguma forma você já nasceu inteligente, ou se você... E 61% dos brasileiros dizem que podem aprender mais. Mas a gente tem 39% que diz, é um dos menores índices do mundo. Então, quanto mais confiante é a população, mais ela pode dizer que, de fato, com conhecimento, eu posso me tornar mais inteligente. Tá? O índice não é ruim, 61%, mas a gente tem olhando pelo outro lado do copo meio cheio, você tem 39% de insegurança. Nesse sentido, provavelmente, que é isso que é o mindset fixo, né? Que não de crescimento. Amigos, bacana o papo todo. Vamos agora para o encerramento, né? Acho que tem todas essas virtudes aqui. O que esperar para 25 ainda, ou 26? Queria que deixassem para ele ou uma previsão e as suas recomendações, por favor. Eu vou começar. Eu queria muito agradecer, o papo foi ótimo. E tem duas coisas que eu acho que se a gente começar a ter mais cuidado, fazer mais reflexões, vai tornar assim, menos desafiador todo o educar hoje, nessa fluidez. Então, equilíbrio e estudo. Né? Eu acho que todas as pessoas ligadas à educação, fazer parte de grupos que estudem sobre, ter curiosidade sobre as tendências, né? Cuidar do que está acontecendo agora, querer ver o futuro, ótimo, mas vamos tentar resolver os problemas do agora, né? Vamos ter cautela, vamos ter equilíbrio, ter esse olhar de equilíbrio e de análise, de estudo, de trabalhar dados, de usar todas as informações que nós temos acesso em conhecimento, transformar isso, né? Nós temos essa capacidade. Nós, professores, sabemos que até para a curiosidade tem habilidades que podem ser desenvolvidas com qualquer pessoa e ela desenvolver essa habilidade. Então, é nisso que eu acredito. Equilíbrio e muito estudo, muita generosidade com você mesmo, né? Nas análises dos dados, nas pesquisas, na conexão, né? É isso aí. Eu vou trazer na linha de dados, temos muitos dados, mas o que nós estamos fazendo com eles? O que fazemos deles? E que tipo de dados? Porque quando eu olho um dado, por exemplo, Enem, e eu estou analisando uma habilidade, eu tenho a foto, como o Adhemar trouxe, mas numa proposta de currículo espiral, numa BNCC, um recorte de um ensino médio pode me mostrar
uma etapa da alfabetização que não foi concluída. consolidada e que se arrastou ao longo dos anos. Sim. Então, o que eu vou fazer de imediato, o que eu faço a longo prazo, o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade compartilhada com outros agentes, outras pessoas na escola. E aí o dado também, a gente falou muito das habilidades socioemocionais, é aquele dado quando você repara, quando você olha para um aluno, que é um aluno muito participativo, ele está mais quieto. Um aluno que está mais introspectivo. Um aluno... Então, a gente precisa observar também um humano, um comportamento, porque muitas vezes há dados ali de que pode haver uma situação em família que está abalando, que está comprometendo o rendimento, a participação, o desenvolvimento daquele menino. Eu posso ter uma relação de parceria com os colegas, com os outros amigos da escola que está afetando. Então, dados, gente, vamos muito além dos dados pedagógicos, de gestão, vamos para os dados humanos. O comportamento humano nos indica. Não é na educação infantil, Érica, que a gente tem o portfólio ali das aprendizagens e a gente observa se a criança brinca, se ela respeita o colega, se ela tem iniciativa. Por que a gente vai perdendo isso ao longo dos anos, né? Então, acho que para a gente pensar, mais o que pensar em como que a gente coloca isso na prática ou elimina. Eu acho que eu vou colocar, não sei se como uma tendência, mas eu vou pretensamente lançar uma tendência. Eu diria que as escolas que ainda não fazem escolas de paz, façam escolas de paz. A gente sempre entendeu que a família é importante para a educação dos nossos alunos. Isso, o mundo vem provando que isso não é mais uma coisa legal, bacana, importante. Isso é absolutamente obrigatório. E aí, a gente, como pai, a gente sempre diz assim, porque filho não vem com manual. Fato. Mas neste mundo exponencial, o adulto que não estuda, porque olha a quantidade de ciência que a gente falou aqui para educar uma criança, né? E nós somos pais, mães responsáveis, educadores, não livra a gente de viver as dores com os nossos, mas nos dá ferramenta para lidar. E eu fico pensando, e o pai que não é um profissional de educação? E ele fica perdido. Então, uma coisa que eu tenho visto acontecer em algumas escolas e vejo resultados bacanas, então eu lançaria a ideia de que se tornasse uma tendência. Escolas façam escolas de paz. Acho que é um momento importante que a escola pode cumprir um papel muito bacana, que vai trazer muito resultado, até para o dia a dia da escola mesmo. E se você pensar, você vai impactar em nível de geração, porque muito do que nós estamos falando aqui tem a ver com o quê? Entre mim e a geração do meu filho mais novo, tem uma geração no meio. São quase 2 gerações de diferença, com um gap intergeracional gigante. Então, o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, não consigo repassar para o meu filho. Agora, o que é que não muda? A geração muda, o mundo muda, mas o que é que não muda? É a espécie humana, é o desenvolvimento do que a gente está falando aqui. Então, eu gostaria muito que se tornasse uma tendência escolas de paz. Não, fantástico, inclusive no sentido que muitas escolas querem distância dos pais, né? Fazem até... Não pode. ou coisa Complicado. mais difícil assim. Gente, muito obrigado, o papo foi muito, muito rico, muito, muito bacana mesmo. E você, o que achou, tá? Conta aqui nos comentários o que você achou desse podcast. Nos vemos no próximo videocast do Mundo Exponencial. Muito obrigado.